Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre possa estar presente em nossos corações e que possamos sorver o melhor alimento espiritual que nos for possível essa noite. Comunicação espiritual de entes queridos, quais os critérios para que ela possa ocorrer? No dia 31 de maio desse ano, completei data nova no Espiritismo, 15 anos de doutrina espírita. E foram 15 anos muito bem vividos, bastante intensos no movimento e nas atividades espíritas, do qual isso me traz muito orgulho e uma grande felicidade. E dentre as diversas felicidades, as diversas fontes de consolo que a doutrina espírita pôde me proporcionar, uma delas foi me trazer um real discernimento sobre o que nos espera após aquele fenômeno que nós conhecemos como morte. Tantas eram as dúvidas, não só desse rapaz aqui, mas de muitos dos quais eu conheço, sobre a vida após morte, sobre o que acontece com a alma daquele que passa por tal ou tal situação. E tantas eram as angústias existenciais, não só minhas, como de todos esses meus amigos, quando o assunto era o que nos espera além da vida. Será um nada nos transformando em um projeto falido assim que nosso corpo físico desce ao túmulo? Seria uma existência real, porém mística, sem um conhecimento mais propício, mais direto, muito voltado realmente para o misticismo e para fatos miraculosos pelos quais nós não teríamos nunca o direito de sondar, porque eram mistérios de Deus? Ou será que realmente a vida pós-morte é uma vida atuante, uma continuidade sem nenhum tipo de fim brusco de tudo o que aqui nós vivenciamos, construímos em termos de pensamentos, palavras e atitudes? Quais desses panoramas futuros nós, enquanto seres humanos, esperaríamos pós-morte? E essa temática, essas análises sobre o que há após essa vida física, tornaram-se motivos de criações de diversos sistemas, seitas, ideologias religiosas, um tanto quanto muitas vezes dogmáticas, impositivas, mas também esses conceitos sobre vida pós-morte são o pano de fundo, dentre outros princípios, da construção doutrinária do Espiritismo. É muito comum, atualmente, o fenômeno das psicografias públicas, dos eventos públicos, onde o exercício da mediunidade é executado e, consequentemente, o consolo daqueles que aqui ficaram é concretizado através das mensagens edificantes, das mensagens confortadoras daqueles que partiram, ao informarem que eles continuam vivos em outra dimensão, com outra estrutura espiritual, mas continuam vivos, demonstrando ainda a continuidade de seus afetos, dos seus sentimentos e, sobretudo, das suas ocupações além do túmulo. E daí os jovens ditam, através dos médiuns, cartas para as suas mães, para os seus pais, trazendo-lhes o lenitivo do esclarecimento após as dores cruciantes da separação física. E daí nos vem a seguinte pergunta: qual o interesse, a utilidade e o objetivo da espiritualidade ao permitir que o exercício mediúnico possa, de alguma forma, adentrar cada vez mais mentes e corações e trazer o alívio diante de grandes situações de sofrimento? Cabe a nós aqui a interpretação, baseados na doutrina espírita, de que, na verdade, está acontecendo de uma forma um tanto quanto, entre aspas, profética, aquilo que o próprio Cristo já dissera há milênios atrás: vossos jovens profetizarão. A mediunidade, o intercâmbio com o mundo espiritual tornar-se-á massivo na própria sociedade. É óbvio
que nós devemos ser coerentes e não permitir que o exercício mediúnico se transforme efetivamente em algum tipo de espetáculo público ou, de alguma forma, uma indução à curiosidade alheia com relação aos fenômenos que envolvem os espíritos. Não, claro que não. Devemos ser coerentes. Mas, através de trabalhadores sérios, de trabalhadores que exercem a faculdade mediúnica com dedicação e com discernimento, dentre eles o nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, o nosso conhecido Chico, sabemos que através deles, através do trabalho e do exercício mediúnico sério, o consolo pode ser trazido. Porém, para que esse consolo de fato aconteça, para que a comunicação espiritual ela possa vir à nossa realidade de uma forma límpida, sem deturpações, faz necessário que ela atenda a alguns critérios. Critérios não só da contraparte espiritual, da equipe espiritual, que de alguma forma permite que esses espíritos se comuniquem, como também critérios daqueles que aqui estão, para que o façam, esse exercício da mediunidade, de uma forma responsável, sem deturpar os objetivos primordiais da doutrina espírita. Então, a proposta desta palestra da noite de hoje é estudarmos quais critérios são estabelecidos para que nós possamos receber a dádiva da comunicação daqueles que partiram e que nós amamos, e que não deixamos de amar, porque o amor não encerra com a morte. Mas também vamos estudar nessa palestra alguns questionamentos filosóficos que nós devemos fazer para, de alguma forma, avalizarmos, confirmarmos a utilidade e a possibilidade da comunicação com os espíritos. Dentre esses espíritos, os nossos entes queridos, amados, que estão do outro lado da existência, do outro lado da vida, e que de alguma forma esperam com muita dedicação e esperam com muita afetividade a possibilidade do reencontro, que seja por mensagens psicografadas, mas do reencontro com aqueles que aqui ficaram. Então vamos estudar esses princípios, esses conceitos a partir de agora. E eu espero que poucas sejam as minhas palavras, que pouquíssimas e raras sejam as minhas ideias, que eu me transforme em um instrumento possível para que a mensagem dos Espíritos seja a mais fiel possível e não receba tanto dos meus deslizes e costumeiros erros que pratico. Então vamos estudar um pouco sobre a comunicação espiritual com os entes queridos e como a psicografia, como o fenômeno mediúnico pode consolar, se ele for corretamente direcionado. Antes de mais nada, gostaríamos de fazer com os amigos aqui presentes, algumas perguntas, alguns questionamentos, para de alguma forma podermos dar sustentação à argumentação que a partir de agora iremos trabalhar. E o primeiro questionamento, que na verdade esse é o primeiro de 9 questionamentos que estão no livro dos médiuns, esse primeiro questionamento ele é bastante sugestivo, porque de início não dá para fazer uma correlação direta a esta pergunta com o tema comunicabilidade com os espíritos, comunicabilidade dos entes queridos. Mas de alguma forma, através de um meio didático, vamos concatenando uma pergunta a outra, elaborando essa sistemática, essa ordem de lógica dos questionamentos para poder chegarmos ao senso comum. Seria possível a comunicação com aqueles a quem amamos? E como ela se dá, se assim o for possível? Então, o primeiro questionamento que gostaríamos de trabalhar com os senhores e senhoras aqui presentes é justamente esse. Você acredita em Deus? Muitos aqui dirão, sou espiritualista. Por ser espiritualista, creio na existência de Deus e creio na existência da alma. Mas como são as nossas crenças? Numa comparação bastante vulgar, mas eu acho que dá para a gente tentar dar o norte através dessa comparação, imaginemos nós, crianças, quando praticamos alguma travessura e de alguma forma somos ameaçados pela presença de seres imaginários. Somos ameaçados pelo velho do saco, somos ameaçados pelo bicho-papão, e daí, durante um certo tempo, aquilo torna-se uma verdade inquestionável para nós. E de alguma forma, nós tolhemos as nossas atitudes negativas com medo
de sermos alcançados e punidos por esses seres lendários. De alguma forma, o medo, em um determinado estágio evolutivo da criatura, tornou-se necessário em algumas circunstâncias. Mas daí nós crescemos, nós amadurecemos o discernimento, sabemos, através da fase adulta, a discernir o fictício, o imaginário, do real, do sólido, do possível, e daí depois nós rimos desse passado. Nós rimos dos fúteis medos que nós tivemos no passado, desses seres imaginários que nunca nos alcançaram, mas que sempre nos escondemos debaixo da cama para que eles não nos pegassem. E daí, o que isso tem a ver com a temática de hoje? Com essa frase em si. Você acredita em Deus? Enquanto nossos pensamentos, enquanto nossas direções de pensamento não se pautarem numa convicção, que essa convicção por si só esteja alicerçada em fatos comprovados ou comprováveis, esteja alicerçada na lógica, na razão e na observação dos fatos, enquanto nossas convicções não se balizarem por esses parâmetros, estaremos sempre no sistema de crenças. E o que é crença? Eu acredito muitas vezes por um fator cultural. Eu acredito porque papai e mamãe ensinou que é assim, e é pecado pensar diferente. Aprendemos pelos sistemas ideológicos, pelos sistemas religiosos, pelos sistemas escolares, acadêmicos, mas nós aprendemos todo um caldo cultural que nos é jogado muitas vezes sem termos a chance de questionar aquilo. Deus, muitas vezes, passou por esse prisma dentro do nosso intelecto, dentro dos nossos estudos. Nós muitas vezes acreditamos em Deus porque desde a infância nos foi induzido a crer na sua existência, seja pelos pais, seja pela cultura religiosa e filosófica que nossas sociedades assim construíram. E daí então, o que é a crença? Crença é hoje, mas não é amanhã. Muitas vezes a crença ela é abatida pelo desespero, pela falta de perspectiva. Pior do que não crer em Deus é desacreditar o Deus que você sempre acreditou. Por diversos motivos. Porque ele não atendeu às suas expectativas, porque a lógica da sua justiça, ou pelo menos daquilo que você compactua como justiça, não está se sintonizando com o modelo de Deus que as sociedades trouxeram. Um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que de alguma forma se arrependeu de ter criado o ser humano, um Deus que privilegiava alguns povos, trazendo benesses, enquanto que martirizava os seus povos não eleitos, trazendo desgraças, pestes, dores, morte, doenças. Então esse modelo de Deus, com características totalmente ou até mesmo parcialmente humanas, nos foi trazido. E de alguma forma, cremos nesse sistema ou nesse modelo até o momento que a nossa razão e a dor nos faz apelar entendimentos maiores e melhores, que nos ajudem a trazer uma nova alternativa de entendimento com relação à vida e, consequentemente, tentarmos ser mais felizes. Você acredita em Deus ou você tem convicção da sua existência? São duas perspectivas totalmente diferentes. Nós, durante muitas vezes, cremos em Deus, porque ele foi fruto, muitas vezes, de uma cultura religiosa, de um sistema dogmático pré-estabelecido, que nos induz e nos força a crer. Porém, nós espíritas temos a convicção da existência da inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Mas essa convicção vem através de quê? De um repasse cultural dos nossos familiares, ou vem alicerçada pelo uso da lógica e pelo uso da razão? Façamos essa análise. Você acredita em Deus ou você tem convicção da sua existência? O segundo questionamento. X. Pode passar aqui. Isso. Você tem certeza que ele existe? Na questão número 4 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona aos espíritos amigos a seguinte pergunta: onde pode-se encontrar as provas da existência de Deus? E os espíritos, através dos médiuns, assim respondem:
numa dedução que aplicais às tuas próprias ciências e conhecimentos. Todo efeito tem uma causa. Procurai tudo aquilo que não pode ser causa do ser humano, e a tua razão te responderá. Essa é a resposta ao questionamento 4 do livro dos Espíritos. Procurai tudo o que a razão e a intenção humana não conseguem conceber e produzir, e a tua razão te responderá. Verifiquemos todos os fenômenos existentes no universo e que formaram o próprio universo. Tudo o que é visível, que é movido pelas forças mais invisíveis. Tudo o que aqui existe, que é fruto de transformações e modificações de uma mesma matéria criada por Deus, de um mesmo elemento, um fluido universal, e através de conceitos e induções inteligentes, faz o que tudo aquilo nós vemos, a movimentação dos astros, dos planetas, que através de forças mais, eles conseguem se contrabalançar no espaço sem se chocarem. Todo o movimento dos corpos celestes, toda a dinâmica dos seres vivos, seja eles em quais reinos eles se enquadrem, tudo o que não pode ser produção do homem, e a tua razão te responderá. Sobretudo porque esses efeitos que construíram o universo são efeitos inteligentes. E todo efeito inteligente só pode ser proveniente de uma causa inteligente. Uma causa mecânica, o acaso, não pode produzir efeitos inteligentes. O principal sinônimo do acaso é a falta de controle. O que é acaso acontece de forma aleatória, sem controle, sem pensamento, sem deliberação. Ora, tudo que responde a um pensamento, a um controle e a uma deliberação tem que ser fruto de uma ação inteligente. E se essa inteligência é superior a toda a condição de intelectualidade e de inteligência humana, a tua razão te responderá. Se você deve unicamente crer em Deus porque alguém disse que ele existe, ou se você tem convicção da sua existência porque ele se demonstra pelos efeitos do próprio universo em que ele foi a mola propulsora, o motor construtor de tudo. Então, você tem certeza que ele existe? E nos vem o terceiro questionamento. Tendo certeza da existência de Deus, você considera Deus justo? Na questão 10, do Livro dos Espíritos, há um estudo sobre os atributos de Deus, sobre as características pelas quais ele forçosamente deve ter, para que ele tenha para nós a concepção de um ser perfeito. Quais seriam esses atributos que nós, que já estudamos a doutrina espírita, conhecemos? Deus é eterno, Deus é imutável, não sofre mudanças, pois se ele estivesse sujeito a mudanças, não seria perfeito, e as leis do universo não teriam direção, estabilidade. Deus é imaterial, porque a sua natureza difere-se de tudo que nós concebemos como matéria. Se ele fosse matéria, nós poderíamos modificar Deus, assim como modificamos qualquer matéria através da industrialização existente aqui na Terra. Deus é todo-poderoso porque é único, e é único porque o universo não pode ser administrado por 1000 vontades. As próprias leis não teriam estabilidade também, porque seria um universo controlado por 1000 vontades e interesses, controlado pelo Deus do trovão, pelo Deus do raio, pelo Deus da chuva. E daí, realmente, haveria um caos no ordenamento do universo. E, sobretudo, um dos atributos preconizados pelos Espíritos e assinado embaixo por Allan Kardec é de que Deus é soberanamente justo e bom. Porque tudo o que ocorre no universo revela a distribuição igualitária dos compromissos, direitos e deveres de suas criaturas. Todos nós somos semelhantes em diversos princípios, dentre eles a natureza dos nossos sofrimentos, das nossas provações, a nossa identidade espiritual, porque todos somos criados espíritos simples e ignorantes, e a nossa destinação final e fatal, a felicidade. Para uns, mais rápido do que para outros, mas sem nenhum tipo de privilégio ou de parcialidade.
e sim através da lei de causa e efeito e através da reencarnação, que nos possibilita, através dos próprios esforços, trilharmos os nossos caminhos e chegarmos mais tardiamente ou mais rapidamente ao destino que nos espera, a perfeição, cabendo a cada um de nós, através das próprias responsabilidades, a aproximação com o reino de Deus, interior ou não. Todos nós, pela justiça divina, temos os mesmos direitos e deveres dentro de uma ordem universal. Nós é que muitas vezes abdicamos desses direitos, oferimos esses deveres através das próprias condutas desregradas e totalmente desvinculadas da proposta de construção interior, da proposta de ser humano integral, trazida por Jesus há 2000 anos atrás. Então, Deus é justo? O que ocorre no universo responde a uma justiça? Responde a um fator que vai sendo levado a outro até chegarmos a uma causa justa? É um questionamento que nós também devemos fazer. Se nós temos a certeza da sua existência, Deus é ou não justo? E nos vem o próximo questionamento. Se Ele é justo, seria lógico Deus separar as pessoas que se amam para sempre? Se Deus é justo e bom, seria lógico Ele promover o fim de relações sadias, de relações concretas, que se construíram no que mais se pode trabalhar como honestidade, como afetividade, como fidelidade dos sentimentos? Seria lógico Ele separar os filhos dos seus pais eternamente? Ou pior ainda, muitas vezes na ordem contrária dos fatores, os pais dos seus filhos? Ora, já nos dizia Caetano Veloso, em uma de suas questões e em uma de suas canções, que talvez a maior dor ou manifestação de dor que existe é a mãe ter que arrumar a cama do filho todo dia, do filho que já partiu. Então seria lógico e seria justo por parte de Deus separar aqueles que estão construindo relações sólidas, pautadas no amor, pautadas no companheirismo, pautadas na solicitude. Que Deus seria esse? Que separaria aqueles que de alguma forma queriam e buscaram estar juntos. A pergunta é essa. Seria justo? Seria lógico separar as pessoas que se amam? E nos vem o próximo questionamento. Se Ele não separa aqueles que se amam, haverá uma forma de nos reencontrarmos com aqueles a quem amamos? Ora, se não há separação, e a própria doutrina espírita assim estabelece, de que a morte física é apenas um estágio temporário e um estágio que permitirá o processo de uma nova transformação, então seria lógico a gente poder admitir que de alguma forma, se não há separação, há uma forma de reencontro, que seja esse reencontro através de uma nova existência física pela reencarnação, ou reencontro através de uma nova mensagem, de uma nova orientação que eles repassam para cada um de nós. É lógico admitir essa possibilidade? Se o há, de que forma eles se reencontram conosco pelo exercício da mediunidade? No próprio livro dos médiuns, Allan Kardec estuda os diversos tipos de mediunidade, classificando-as de acordo com a intensidade, como ocorrem, de acordo com a forma e a direção com que são trabalhadas, de acordo com o tempo que essa mediunidade eclodiu na vida do indivíduo. E daí nós vemos as mediunidades e efeitos físicos, que promovem fenômenos mais materiais, as mediunidades e efeitos intelectuais, em que o espírito, de alguma forma, acessa de uma forma mais profunda o intelecto, o recurso mental do médium e repassa uma informação através dele. Então, os diversos tipos de mediunidade, a audiência, a capacidade de ouvir os espíritos, a vidência, a capacidade de vê-los, a psicografia, a capacidade que os espíritos têm de ditar mensagens mediante a escrita para médiuns aptos a essa faculdade mediúnica. Então, o próprio Kardec explica diversos tipos de comunicação com o mundo espiritual, diversas formas de eles mostrarem que eles continuam mais vivos do que nunca, vivos em outra dimensão. Então, há uma possibilidade
de nos reencontrarmos com aqueles a quem amamos? É uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos também. Podemos fazer outro questionamento. As pessoas que partem para o outro lado da vida continuam pensando em nós? Para o materialista, não. Porque para o materialista, o intelecto morreu com o cérebro. O intelecto morreu com o decesso dos órgãos físicos. Ele não vê uma perspectiva espiritual pós-morte. Então, nesse caso, eles continuam pensando em nós. Para o espiritualista, sim. Eles continuam pensando em nós. E para a doutrina espírita, uma vertente da linha espiritualista, esse pensamento ele ainda é mais forte, ele ainda é mais objetivo. Por quê? Porque nós sabemos que a morte não destrói o intelecto. Nós sabemos que carregamos para o mundo espiritual nossos pensamentos, nossos sentimentos, as ideias que construímos não só na última encarnação, bem como nas demais encarnações, principalmente nas últimas, que foram as mais marcantes para o psiquismo do espírito, para o nosso psiquismo. Então a morte não destrói esses pensamentos, a morte não destrói essa cadeia de emoções que nós construímos com as experiências que nós vivenciamos aqui na Terra. Se a morte não nos destrói, esse pensamento não é válido. Esse pensamento ele é direcionado para quem? Para aqueles em que a sinceridade das intenções, dos sentimentos é uma realidade. Para aqueles que de alguma forma aqui na Terra se reuniram unicamente para interesses materiais, o esquecimento das relações é algo fatal e previsível após a morte. Mas para aqueles que de alguma forma procuraram construir experiências positivas juntos e crescer diante delas, esse projeto não pode ficar parado no meio do caminho. As relações têm que existir. Isso serve de consolo para os que ficaram, serve de lenitivo, de alívio para os que se foram. Então, eles continuam pensando em nós, para nós espíritas, sim, com um pensamento muito mais vivo, porque esse pensamento não está bloqueado pela grosseria do órgão material correspondente, o cérebro. No mundo espiritual, por estarmos livres do nosso corpo físico, não há entraves materiais para a manifestação do pensamento e do sentimento, tanto positivos quanto negativos. Essa história de que morreu, se transformou, virou santo de um dia para o outro, não. Carregaremos as mesmas tendências, os mesmos enfoques que nós tínhamos aqui no mundo físico, se nós de alguma forma não procuramos transformar esse pensamento. Então os espíritos, aqueles a quem nós amamos, continuam sim pensando em nós de uma forma muito mais viva, porque não estão mais sendo bloqueados pela influência dos órgãos materiais. Podemos fazer outro questionamento? Bom, se eles pensam em nós, eles sentem vontade de se comunicarem conosco novamente? Por um processo de lógica, se eles pensam em nós, se o amor não acaba, se a vida continua, é natural que eles queiram ainda manter relações. Mas o que acontece? Essas relações não podem mais ser mantidas na mesma forma que elas eram mantidas e construídas aqui no plano físico, em que muitas vezes, ao sentirmos saudades de um ente querido, basta visitá-lo em sua residência, basta sair com ele um fim de semana para tomar um sorvete, para comer uma pipoca, para ir até o cinema, para visitar levando os netos, os filhos, enfim. Essas relações continuam, mas a forma como elas se constroem no plano físico é um pouco diferenciada da forma como elas se constroem no mundo espiritual. As barreiras físicas não existem mais, mas as barreiras energéticas e mentais, sim. Eu posso muito bem assim pensar em alguém que eu tanto amei, digamos que eu esteja no mundo espiritual, e queira pensar em alguém que eu tanto amei e me projetar até o plano físico e visitá-lo, mas nem sempre pode ser assim. E vamos estudar daqui a pouco, na segunda parte da palestra, esses critérios para a comunicação. Mas eu posso ter essa capacidade pelo pensamento de me aproximar. Mas há questões outras que podem entravar esse meu contato com aquele que aqui ficou. Então as relações são diferentes, a forma como elas se constroem, a forma das aproximações.
mas o pensamento é único. Eles pensam e desejam sim se comunicar conosco. E essa história de que ele nunca voltou de lá para contar como é que é, para nós espíritas, é um retrocesso espiritual. Voltaram das mais diferentes formas, algumas inclusive formas espontâneas, sem que os médiuns conseguissem conceber a comunicação, mas eles se comunicam, seja através do pensamento, seja através da marca da sua presença, em que através da sensibilidade você capta a presença deles e reconhece-os nos ambientes, seja de uma forma mais direta, através de uma própria comunicação espiritual escrita ou falada, mas eles desejam se comunicar conosco. E nos vem mais outro questionamento. Bom, se eles sentem vontade de se comunicar conosco, como fazem para entrar em contato? Já que há o desejo, já que há a possibilidade, como é que aqueles a quem amamos, que já partiram, fazem para entrar em contato? O padrão básico é o pensamento e a vontade. Mas é preciso que haja, além do pensamento e da vontade, condições ambientais e do próprio médium propícias para que eles consigam receber essa captação. Então, muitas vezes eles se comunicam, das mais recebemos a comunicação em si. Ou quando percebemos, a gente só lembra de forma fragmentária, através do sonho, ou através mesmo de um fenômeno mais físico, mas de forma fragmentária. Tanto é que você pensa, eu acho que foi ele, eu acho que é coisa da minha cabeça, quando muitas vezes pode não ser. Então, como é que eles fazem para entrar em contato? Das mais diferentes formas, dos mais diferentes tipos de intercâmbio mediúnico, mas sobretudo pelo pensamento, pela vontade, e tentando encontrar condições ambientais e do próprio médium para que a comunicação aconteça. E essas condições vamos também averiguar daqui a instantes. E mais um questionamento. Não tendo mais um corpo físico, já que os espíritos no plano espiritual não têm mais um corpo físico, não tendo mais um corpo físico, eles podem querer utilizar-se de um corpo físico de um outro ser humano, ou seja, médium, que lhes sirva de instrumento? Não só podem, como devem, e assim o fazem. Desde as épocas mais remotas da humanidade, o intercâmbio dos espíritos através dos médiuns era algo patente. Seja até os povos mais pré-históricos, na organização dos seus rituais para entrar em contato com o mundo espiritual, seja na mediunidade mais moderna, mais estudada, mais equilibrada, mais pesquisada, de alguma forma, esses espíritos estão utilizando os médiuns como instrumentos. Porém, o médium não é um instrumento totalmente passivo, bem como não é um instrumento totalmente privilegiado. Muito pelo contrário. Aqueles que têm uma maior sensitividade para entrar em contato com o mundo espiritual são geralmente indivíduos com ligações kármicas, com compromissos do passado que justificam virem com a missão de exercer aquele tipo de fenômeno, de exercer aquele tipo de atividade. São geralmente, muitas vezes, endividados com a própria consciência, que vem com a mediunidade mais aflorada para, através do exercício da caridade, cobrir a multidão de pecados. Na maioria das vezes. O médium em si não está necessariamente vinculado a uma obrigatoriedade de condição moral, de condição religiosa. Do ateu ao mais religioso, eles podem ser médiuns. Do ser humano mais espiritualizado até a mente mais depravada, mais desequilibrada, também pode ser médium, e na maioria das vezes o são. Então, esse intercâmbio, ele não responde a algumas exigências de classe social, de condição moral, de condição intelectual, do mais culto ao mais inculto. Os espíritos se utilizam de todo o recurso memorial e físico e energético do próprio médium para que eles possam se comunicar. Então, diante disso, sim, eles podem querer utilizar-se de um corpo físico de outro ser humano, médium, que lhes sirva de instrumento. Nessa questão, Kardec diz: todos nós somos mais ou menos médiums,
no sentido de sermos intermediários da mensagem do além, de sermos de alguma forma portadores de uma mensagem proveniente do mundo espiritual, de sermos influenciados pelos Espíritos. Mas nem todos somos médiuns com um exercício mais desenvolvido, mais aflorado, através do que nós chamamos de mediunidade ostensiva. Nem sempre. Esses geralmente vêm com esse vínculo do passado, com esse compromisso para esse tipo de missão. Então sim, pode querer servir-se de um instrumento. Os médiuns, nas mais diferentes classes, dos mais diferentes graus de mediunidade. Mas acontece. E a doutrina espírita assina embaixo a existência e a veracidade desse tipo de fenômeno. Nisso então, após tantos questionamentos, nos vem a pergunta que não se quer calar. Quais são os critérios básicos então da comunicação? Por que Chico Xavier foi tão enfático ao informar que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá? Já que eles sentem vontade de se comunicarem conosco, já que o amor continua e o afeto também, já que eles podem de alguma forma tentar entrar em contato, e já que Deus existe e é justo, não separando aqueles que se amam eternamente, por que é que nem sempre o telefone que toca de lá para cá toca exatamente em nossa residência? Por que é que toca na residência do outro, que muitas vezes nem sequer acredita no espiritismo ou na mediunidade, e não toca na minha, que tanto estudo? Ora, lembremos do velho exemplo que Assis sempre gosta de citar nas reuniões mediúnicas que ele participa, em que, em um certo momento, na cidade de Camusim de São Félix, ele vai e questiona ao espírito que se comunica através do médium o porquê de, depois de 30 anos de tantos esforços nos trabalhos mediúnicos, ele nunca teve o prazer de receber a comunicação de qualquer parente que seja. E quando o espírito assim o responde através do médium: Assis, você crê ou tem convicção na imortalidade? E Assis vai e responde: sim, eu tenho convicção na imortalidade. Você precisa ver para crer? Não. A filosofia espírita já me foi o suficiente. Ora, Assis, se você não precisa ver para crer, e se de alguma forma você tem a convicção da imortalidade, você não precisa de consolo. Deixe para aqueles que ainda duvidam. Deixe para aqueles que ainda vacilam. Deixe para aqueles que estão no cipó do sofrimento próximos a atingir o materialismo. Deixe a eles o fenômeno comprobatório, porque eles sim é que precisam. Você tem convicção, eles não. Você tem parâmetros para aliviar a sua dor diante de um sofrimento, eles não. Deixe para aqueles que precisam. Não tenha uma atitude egoísta. Quais são os critérios então para que os nossos entes queridos possam se comunicar? Vale aqui lembrar o seguinte: esses critérios são regras, padrões, mas toda regra possui a sua exceção. Então aqui são as regras básicas. São as formas em que, por via de regra, há a possibilidade da comunicação. Mas para cada uma delas há as exceções. Há os efeitos que podem soar contrário àquilo que esperamos. Mas os padrões básicos são esses que vamos aqui estudar. Para que um ente querido ele tenha a possibilidade de entrar em comunicação conosco, é preciso que ele atinja primeiro, certo, a um seguinte critério: permissão divina e dos mentores espirituais. Não se apresenta numa reunião mediúnica o espírito que quer. Não se apresenta. Bem como nos eventos públicos das psicografias que estão comumente acontecendo em algumas casas, eles também não se comunicam ao bel prazer. Vai quem quer se comunicar. Não. Existe toda uma equipe espiritual que coordena a possibilidade de um ou outro ente querido ditar a sua mensagem através de um médium, direcionando para alguém. É preciso a permissão, por quê? Na maioria das vezes, aqueles que partem não têm condição, maturidade psíquica, psicológica, de voltar ao solo terreno através de um médium
e rever aqueles a quem ele deixou, ou rever os ambientes em que ele conviveu. Não existe para muitos ainda essa maturidade psicológica de ser neutro, de fazer a visita ao plano físico e ser neutro, sem se envolver com as emoções daqueles que aqui ficaram. Então esse é o principal fator que faz com que certos espíritos não tenham ainda a permissão para ditar uma mensagem, porque não teriam condição para tal. Eles se desequilibrariam muito mais do que se equilibrariam em um novo contato com aqueles que aqui ficam. Então, permissão divina e dos mentores espirituais é um critério para que eles possam se comunicar. Muitos podem querer, mas podem naquele momento não estar ainda aptos ao novo contato. E por si só, pelos mentores responsáveis por aquelas reuniões, não ser permitida a sua comunicação. Há um outro critério também para que os espíritos se comuniquem: o tipo de morte, o tipo de desencarne. Não é uma regra fixa, há as suas exceções. Mas a regra básica é: o tipo de desencarne vai favorecer ou não o processo de desligamento do espírito em relação ao corpo. Ora, se o espírito, se antes da morte do corpo acontecer, de alguma forma o espírito em si, encarnado, já estiver prevendo o seu fim, já estiver se preparando para esse fim, a tendência é que o desligamento mental do espírito daquela matéria possa mais rápido suceder-se. O contrário daquele que está em todo vigor, totalmente integrado na matéria, e que através de uma forma trágica, ele parte para o mundo maior. Ele não estava ainda adaptado e não havia ainda antecipado os seus conhecimentos com relação à vida espiritual. E de repente ele é tirado de um ambiente para ser colocado em outro ambiente, muitas vezes totalmente contrário àquele que ele convivia. Ele é desligado bruscamente, demorando um tempo maior para se readaptar no mundo espiritual. Então, alguns tipos de desencarne, eles podem de alguma forma retardar essa adaptação no mundo espiritual e, consequentemente, também retardar uma possível comunicação daquele que partiu. Porém, é via de regra, mas há suas exceções. Porque tudo que condiciona a possibilidade da comunicação ou não está totalmente vinculado ao grau de evolução espiritual daquele indivíduo que partiu. Tanto é que, em alguns casos, mesmo numa morte trágica, se o indivíduo já reconheceu o conhecimento e a vida espiritual, ele verificará com pouco tempo a sua partida. Verificará que está em outra existência, em outro plano, e mais rápido vai se readaptar. Enquanto que aquele que não tem ainda um grau de evolução suficiente, que não conheceu de forma antecipada as leis espirituais, terá uma dificuldade maior de reconhecer aquele ambiente. Alguém dirá: a morte mais bonita que existe é aquela que de repente você não sofre, não grita, não tem uma dor, e você vai dormir e o corpo amanhece morto. Nem sempre. Se o espírito, se o indivíduo não estudou sobre as realidades espirituais, não estava preparado para o fenômeno, o despertar pode ser duradouro, pode ser tardio, pode ser angustiante, porque ele não estava preparado para aquela transição. Ao passo que muitas vezes uma morte longa, em que antes da morte você sofre, você definha, você passa as penúrias de uma forma longa, para muitos há o seguinte termo: é uma morte horrível. Talvez para o nosso entendimento sim. Para aquele espírito, como ele estava prevendo o seu fim, com o decesso e com a destruição do corpo, ele já estava se preparando para aquela realidade. E talvez, no último suspiro do corpo físico, o próprio espírito esteja mais lá do que aqui. Porque a dor o alertou do fim. E ele se preparou antecipadamente. Então vejamos que as regras são essas, mas há as suas exceções. E essas exceções devem ser levadas em consideração. O tempo do desencarne é uma questão lógica também para a comunicação. Embora não seja um fato fixo, é um fato que pode influenciar de um ente querido poder se comunicar ou não. O tempo do desencarne. Via de regra, qual é a lógica?
Quanto mais dívidas com a terra você possuir, maior a sua necessidade de voltar para a terra para se reajustar. Então a gente entende que quanto mais o espírito tiver dívidas com a terra, o tempo entre uma encarnação e outra será mais curto. Porque ele necessita quitar seus débitos, ele necessita se reajustar no ambiente que ele conviveu e errou. E a gente entende que quanto mais o espírito estiver evoluído, desvinculado de erros, de dívidas, mais tempo ele convive no mundo espiritual. Porque ele não necessita voltar para aqui para consertar. Em via de regra, seria isso. A gente não vai admitir que um São Francisco de Assis, enfim, que um Sócrates, um Platão, vá demorar 10 ou 15 anos no mundo espiritual e volte. Não. Eles serão muito mais úteis lá do que aqui. A gente vai entender que um espírito altamente endividado necessita reencarnar, voltar para se reajustar. Mas isso é a via de regra. Nas exceções, pode ser que um espírito altamente missionário tenha a necessidade de retornar rapidamente para completar a sua missão. Em outro espírito, totalmente que esteja em desequilíbrio, passe séculos na espiritualidade, em regiões de sofrimento, sem despertar e sem reconhecer a sua própria situação. Então, há as exceções, mas em via de regra, o tempo do desencarne pode influenciar. Uma coisa é você esperar uma comunicação espiritual de quem está no plano espiritual há 15, 20 anos. E outra coisa é você esperar uma comunicação de quem já morreu há 80, 90, 100 anos. Possivelmente, ele pode já ter reencarnado. Então, o tempo do desencarne pode repercutir no tempo que o espírito demora para se readaptar no mundo espiritual e poder ter condições de se comunicar ou não. A gente entende que todo sofrimento que nós aqui passamos, quando vamos para o mundo espiritual, a gente quer um tempo de descanso, né? A gente não quer chegar lá e voltar com 5 anos. No mínimo, a gente quer pelo menos um tempo de vida que a gente viveu aqui lá, para descansar um pouco, para ser útil lá, para trabalhar e crescer. Mas, nas suas exceções, esses fatos podem acontecer. É preciso que o espírito tenha sintonia com a energia do médium. Ele pode querer se comunicar, mas não ter médium com energia compatível para captar o seu pensamento, para captar a sua emoção e repassar uma informação espiritual. Então isso acontece bastante, de um espírito tentar se comunicar, mas vai encontrar um médium apto para receber e captar aquela informação. Então isso pode ser também prejudicial, pode de alguma forma entravar a comunicação espiritual. Ou mesmo que ela possa acontecer fragmentária, não completa, com lacunas, porque não tem um médium compatível com a energia daquele espírito que ele emite. Então há uma possibilidade também. O ente querido pode já ter reencarnado, principalmente se o tempo, a época em que ele desencarnou, foi um tempo bastante longínquo. Aí a gente entende também que, por uma lógica, ele já necessitou voltar e talvez não esteja mais aqui presente, não esteja mais presente no plano espiritual, e sim no plano físico. E se ele já estiver reencarnado, a comunicação espiritual com ele não poderá se dar, a não ser em casos específicos, no sonho, que nós, espíritos encarnados, podemos entrar em comunicação com aqueles a quem amamos pelos sonhos, né? Pelo desprendimento do corpo. Pode ser, só nesse caso específico, sim. Mas no caso de uma comunicação direta, através de um fenômeno de psicografia ou mediúnico, se o indivíduo já tem reencarnado, essa possibilidade por enquanto é remota. Então a gente tem que entender isso aí também. Às vezes eu desejo a comunicação de alguém, e esse alguém já pode ser o meu neto, sem eu saber. Pode estar em meu bisneto, sem eu saber. Está mais próximo de mim do que eu imagino. Mas, em via de regra, se ele já reencarnou, a comunicação direta por alguns meios mediúnicos também não poderá se dar. E esse reencarne provavelmente acontece para aquele que já passou muito tempo no mundo espiritual. Talvez seja mais fácil conseguir uma comunicação de alguém que partiu há algum tempo do que para aquele que partiu há muito tempo. Disponibilidade do espírito. Eles têm ocupações. Eles trabalham. Eles não podem estar ao nosso bel prazer o tempo todo, principalmente quanto mais evoluídos forem.
Porque quanto mais evoluído eles forem, mais encargos no mundo espiritual eles têm. Por mais que se evoquem, eles podem não vir. Eles podem, por exemplo, enviar um emissário que faz parte da sua equipe espiritual, que irá atender pelo nome dele. Mas ele poderá não vir, porque eles têm ocupações. Os espíritos trabalham no mundo espiritual. Não podem estar sob o efeito e a ação do nosso pensamento na hora que a gente bem entende. Quem assistiu o filme E a Vida Continua, vai perceber que a personagem central, ela recebe permissão de visitar o plano físico e rever seu antigo noivo, seus antigos familiares. E quem prestou atenção no filme vai verificar que o mentor espiritual dela diz: você tem, se eu não me engano, 22 horas para visitar a Terra. Então, durante 22 horas, ela podia ir para onde ela bem entendesse, fazer as visitas, as casas, aos familiares, mas depois de 22 horas tinha que voltar. E daí está uma explicação de por que, muitas vezes, os nossos entes queridos, eles aparecem para nós, eles se comunicam, mas não a todo tempo. Porque eles não podem estar aqui na Terra a todo tempo. Tem permissão, tem disciplina de horário, coordenada por mentores espirituais, para que eles possam estar aqui. E a hora que eles têm que voltar, eles têm que voltar. Então há horários, há disciplina específicos para o intercâmbio com o mundo espiritual, no caso de visitas espirituais ao plano físico. Então, eles podem não estar disponíveis no momento que os evocam. Há uma possibilidade também. Animismo do médium. Animismo é quando o médium coloca o seu próprio conteúdo espiritual, sem ele saber que está colocando. Às vezes o pensamento não é do espírito, é dele. E ele não faz isso por engano, por mentira. Ele o faz naturalmente, porque assim que o espírito se comunica, há também o conteúdo do médium, as suas emoções que são também colocadas naquela comunicação. Então o animismo do médium, essa energia própria do médium, pode interferir no correto envio da comunicação de um espírito. E é por isso a grande dúvida daqueles que iniciam os trabalhos mediúnicos. Sentem a vontade de falar na frase que pensou, mas não sabem se são dele ou do espírito. E tem vergonha de expor, com medo de ser visto como mentiroso na reunião. Quando na verdade a orientação é: veio o pensamento, prossiga com ele. Fale, escreva. Com o tempo, você passará a entender o que faz parte do seu conteúdo básico, das suas ideias habituais e as ideias do espírito. E daí então o que acontece? Você vai sabendo filtrar o que é seu ou o que não é seu. Mas a influência do médium, o animismo, a própria alma do médium, pode interferir na comunicação. E por fim, algo que não podemos deixar passar despercebido: charlatanismo. O Kardec dizia: se abusam das coisas mais santas, o espiritismo não ficaria por trás. Há aqueles que podem forjar comunicações mediúnicas. Ainda existem. E nós devemos tomar muito cuidado, porque eles estão por aí, vestidos em pele de cordeiro. Então há uma possibilidade de que não entre em contato com um indivíduo que exerça a mediunidade de uma forma séria e ele me engane, principalmente se ele deseja e se ele exige obtenção e retorno financeiro para tal. Toda mediunidade paga é sinal de que pode até haver mediunidade, mas não há boa intenção. Pode até ser um médium bom. Aliás, um bom médium, porque ele é flexível para a comunicação. Mas pode não ser um médium bom. Um médium espiritualizado. Um médium evangelizado. Então é possível que alguns de nós, pelo desejo de querer se comunicar com alguém, possa entrar em contato com uma pessoa que não trabalha os seus recursos médicos de uma forma séria, correta, e sermos fatalmente enganados. Os exemplos, graças a Deus, são a minoria, mas existem. Portanto, queridos, vejamos quantas intercorrências para que uma comunicação com os espíritos possa vir límpida. Quantas intercorrências para que os nossos entes queridos encontrem as condições propícias, ambientais, intelectuais e morais do médium, para que ele possa de fato dizer que a vida continua e que ele não morreu, que continua te amando. Ora, o estudo, a orientação e a disciplina são recursos fundamentais para que você consiga disciplinar o seu próprio pensamento, as suas emoções, e consiga de alguma forma um produto mediúnico que lhe satisfaça, e que satisfaça principalmente aquele que partiu e que também te ama, e que também não deixou de pensar em você.
Então fica aqui os nossos votos e muita paz. Espero que tenhamos esclarecido, pelo menos o básico, o essencial da comunicabilidade com os Espíritos. Falo isso porque os eventos que estão acontecendo, dentre eles, o evento em Caruaru, lá no Centro de Convenções do SENAC em Caruaru. Amanhã haverá um evento com vários palestrantes, com o Clóvis Nunes, com o Guilherme Velho, e haverá sessão de psicografia pública com o médium Newton Souza, as cartas consoladoras dos entes queridos, a partir das 2 horas da tarde. Vale a pena, quem puder ir, conhecer o trabalho e ver como é que o processo mediúnico se dá e tirar suas próprias conclusões do fenômeno que lá acontece, mas sempre levando-se em consideração. O objetivo primordial do Espiritismo não é o fenômeno, é a consequência moral decorrente do fenômeno. Se eu receber a comunicação de um ente amado em uma sessão de psicografia pública, que essa comunicação me ajude a despertar para a imortalidade, para que eu seja uma pessoa melhor. Se só for fruto de uma curiosidade, a comunicação morre com o tempo, morre com as lembranças. Que ela me ajude a entender que a imortalidade nos ajuda a sermos pessoas melhores. E daí então, fico com essa alegria de ter compartilhado essas informações com vocês e espero sinceramente que todo esse conteúdo possa ter sido assimilado por vocês. Afinal de contas, encerro com esse texto do escritor Paulo Cronenberger, que foi o texto que enfechou o último capítulo da novela A Viagem, que o próprio texto se intitula A Viagem. De algum lugar longe dessas terras há um doce olhar para você. Um olhar especial de alguém especial de distantes origens. Um olhar de um justo coração que busca somente a vida, que sorri porque ama plenamente, sem preconceitos, sem julgamentos, sem prisões. De algum lugar longe desses céus há um encantado olhar para você, e vai para esse olhar a magia da luz, a simplicidade do perdão, a força para comungar com a vida, a esperança de dias mais radiantes e paz. Em algum lugar dentro de você, alguém que já te amou muito e que ainda te ama, está dizendo que valeu a pena ter pisado por essas terras, sob esses céus, e ter falado de amor, de paz, de perdão e de solidariedade. Fazer você sorrir com o brilho que há na vida, esse brilho que esse doce olhar iniciou um dia para você. Tudo isso para que você saiba, de uma vez por todas, sem a menor sombra de dúvidas, que a vida continua e que a morte é simplesmente uma viagem. Muita paz. Vamos para a nossa prece? Agradecendo a Deus por esse momento sublime que nós vivenciamos, e eu, de minha parte, agradecendo a Deus pelo fato de ter percebido que muito disso veio deles e não de mim, que são produtos bem melhores do que eu. Então vamos para a nossa prece, agradecendo esse momento de luz que nós agora vivenciamos. Senhor Jesus, amado Mestre, querido amigo, Tu mostrasse a imortalidade nesse plano terreno, enquanto aqui estivesses encarnado, reaparecendo para os discípulos, para Maria Magdala, para a sua própria mãe, para todos aqueles que contigo tiveram a honra e o privilégio de conviver fisicamente. Demonstrasse a imortalidade através de fenômenos massivos, em que todos poderiam presenciar, mesmo aqueles que mesmo vendo não acreditassem. Demonstrasse que a vida continua. Demonstrasse que as relações e os amores são indestrutíveis. Demonstrasse que aquele que te seguisse teria vida, e vida em abundância. Agradecemos, Senhor, por esse momento de paz. Agradecemos por essa oportunidade bendita que a doutrina espírita nos ofereceu e nos propiciou de falar em nome de Ti, Jesus, e em nome da espiritualidade maior, de amor, paz, perdão e de imortalidade. Que possamos ser refletidos sobre cada uma das palavras, dos sentimentos que aqui foram compartilhados e expostos. Que possamos voltar para os nossos lares, estar em nossos leitos, encostar nossas cabeças nos travesseiros e relembrar o que fizemos e o que pensamos e o que sentimos durante o dia.
e verificar que o nosso dia não foi um projeto em vão. Damos por finalizado esse encontro, na certeza de que nas próximas ocasiões aqui estaremos novamente, juntos, para abraçarmos a doutrina espírita, para termos a convicção de que a vida continua e para termos a convicção de que Deus é justo e Ele nos possibilita o entendimento para o consolo e o consolo para a plenitude. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.